Seul me recebeu com uma sinfonia de gotas frias de chuva e luzes de neon cintilantes, refletidas no asfalto encharcado das ruas. No meio do saguão agitado do aeroporto de Incheon, senti-me como uma peça de quebra-cabeça perdida, lançada em uma pintura vibrante e apressada demais. Eu sou Isabela, uma garota que carrega o sangue fervoroso do Brasil, mas, neste momento, meu coração estava mais murcho e vazio do que nunca. Esta viagem não era um luxuoso período de férias, mas sim uma fuga das memórias despedaçadas de um amor que acabará de se desfazer, uma fuga da realidade sufocante da minha terra natal para me reencontrar em um lugar a meio mundo de distância. Arrastei minha mala pelos corredores intermináveis, enquanto meus ouvidos zumbiam com anúncios em uma língua da qual eu não compreendia sequer uma palavra. Tudo ali era estranho. Desde o ar gelado que acariciava minha pele até os rostos apressados que cruzavam uns pelos outros sem um único sorriso. Perguntei-me se teria sido loucura demais decidir vir para cá sozinha. A liberdade que eu tanto ansiava transformou-se, de repente, em um medo vago. Sentia-me minúscula entre os arranha-céus e o fluxo constante de pessoas. No hotel, sentei-me à janela observando o tráfego lá embaixo como rastros de luz infinitos, enquanto a solidão sitiava o pequeno quarto. Eu não queria passar os próximos 10 dias apenas vagando e remoendo a tristeza em silêncio. Em um momento de impulso, peguei o telefone e acessei um site de serviços de guias locais. Percorri dezenas de perfis até parar diante de um nome, Min Junho. Não foi pelas apresentações pomposas sobre diplomas ou experiência, mas pelo seu olhar na foto do perfil, um olhar calmo, com algo de empático, como se ele conhecesse bem o sentimento de um viajante perdido. Respirei fundo e, com os dedos trêmulos, apertei o botão de reserva. Amanhã, pensei, tudo será diferente. Naquela noite, o som da chuva batendo contra o vidro da janela era como um lembrete da finitude da dor. Adormeci exausta, com uma tênue chama de esperança de que, amanhã, esta cidade estranha começaria a se abrir para mim, e eu não teria mais que caminhar sozinha por aquelas ruas geladas. A jornada para reencontrar a luz em minha alma começava oficialmente ali, no coração de uma Seul esplêndida, mas repleta de silêncios profundos. Na manhã seguinte, Seul não cessava de verter filetes de chuva que se entrelaçavam como uma gigantesca rede de prata, cobrindo os arranha-céus. Eu estava no saguão do hotel, as mãos apertando as alças da bolsa, com o coração emaranhado em pensamentos estranhos. O som dos meus saltos batendo no chão de mármore soava solitário naquele espaço silencioso do amanhecer. Perguntei-me como seria o homem chamado Min Junho, teria ele paciência com uma garota de alma tão escoriada quanto a minha? Ou aquele encontro seria apenas uma transação comercial fria entre uma turista e um guia? Pontualmente às 8, a porta giratória do hotel se fechou atrás de uma silhueta alta. Um homem entrou, sacudindo levemente um guarda-chuva azul escuro ainda coberto por minúsculas gotículas. Ele vestia um sobretudo cinza chumbo, sua postura emanava a calma e a elegância típicas do homem oriental. Quando ele ergueu a cabeça e percorreu o ambiente com o olhar, nossos olhos se encontraram. Foi um momento peculiar, como se o tempo subitamente parasse no meio do saguão movimentado. Seu olhar não era invasivo nem inquisidor, mas carregava uma calidez e uma benevolência extraordinárias. Ele caminhou em minha direção, com passos decididos, porém suaves. Olá, você é a Isabela, certo? Sou Min Junho, seu guia para os próximos dias. Sua voz era grave, ressoando uma autoridade silenciosa, mas imensamente agradável. Ele falava inglês com um sotaque suave, hesitando levemente nas sílabas finais, o que tornava sua saudação mais sincera do que nunca. Assenti levemente, tentando forçar um sorriso que, provavelmente, pareceu artificial. Min Junho me observou, e pareceu ler a insegurança e o cansaço escondidos nos meus olhos castanhos. Ele não fez perguntas apressadas, apenas inclinou levemente a cabeça e estendeu a mão, convidando-me a sair. Não se preocupe com esta chuva, Isabela. Seul sob a chuva tem belezas que o sol forte jamais consegue revelar. Ao cruzarmos a marquise do hotel, ele abriu silenciosamente o guarda-chuva azul, protegendo-me completamente, mesmo que um de seus ombros começasse a ficar ensopado. Aquele gesto pequeno, mas repleto de delicadeza, fez meu coração saltar por um instante. Há quanto tempo eu não era protegida por um homem de forma tão silenciosa? Caminhamos pelas ruas do distrito de Jongno, o tamborilar da chuva no tecido do guarda-chuva criava um ritmo próprio, isolando-nos do mundo barulhento lá fora.
Minjunho seguia ao meu lado, mantendo uma distância justa para que eu não me sentisse sufocada, mas perto o suficiente para que eu sentisse seu calor e sua presença. Sob a névoa da chuva, Seul revelava uma beleza melancólica, porém grandiosa. As folhas das árvores de ginkgo começavam a mudar de cor, e as folhas douradas caídas na calçada encharcada pareciam fragmentos de ouro esquecidos. Minjunho começou a me contar histórias da cidade, não estatísticas áridas, mas sobre as almas que ali viveram e amaram. Falou sobre as casas Anuak ancestrais aninhadas sob a sombra dos grandes edifícios, sobre o entrelaçamento entre o passado e o presente. Eu ouvia e, pela primeira vez após uma longa sucessão de dias sombrios, percebi que começava a observar o mundo ao redor com uma curiosidade renovada. Quando paramos em frente a um pequeno café escondido em um beco, ele se virou para me olhar, com os olhos refletindo a luz amarela e difusa do estabelecimento. Isabela, eu sei que você não veio até aqui apenas para ver a paisagem. Às vezes, precisamos de uma terra estranha para nos encontrarmos. Suas palavras tocaram um ponto mais profundo da minha alma. Fiquei em silêncio, o calor da minha própria respiração misturando-se ao ar gélido. Naquele momento, percebi que aquele encontro talvez não fosse por acaso. O destino me fizera cruzar o oceano e atravessar as tempestades do coração apenas para estar ali, sob o guarda-chuva azul de um desconhecido, e começar a acreditar que ainda era possível sentir o calor em meio à frieza da vida. Entramos no café ao som do tilintar de um sino. O aroma de sândalo e café torrado nos envolveu. Minjunho escolheu uma mesa pequena perto da janela, de onde se podia ver o fluxo apressado das pessoas sob a cortina de chuva. Ele pediu para mim um chá de gengibre com mel fumegante. Ao segurar a xícara com as mãos ainda trêmulas de frio, o calor se espalhou pelas palmas, infiltrando-se em cada veia. Minjunho sentou-se à minha frente, retirou seu cachecol de lã e sorriu suavemente, um sorriso sem ostentação, mas suficiente para tornar a atmosfera ao redor incrivelmente acolhedora. Naquele instante, compreendi subitamente que minha jornada não seria mais uma fuga solitária. Uma conexão frágil, porém resiliente, começava a se formar, e eu, uma garota do distante Brasil, começava a escrever as primeiras páginas de um capítulo da vida com o qual nunca ousei sonhar. Ao sairmos do pequeno café com o calor da xícara de chá de gengibre ainda vago nas pontas dos meus dedos, Minjunho não me levou aos centros comerciais glamourosos de Gangnam ou às praças resplandecentes de luzes LED que qualquer turista visitaria. Ele me conduziu para o interior das ruelas sinuosas ao norte da cidade, onde os muros de tijolos antigos cobertos de musgo e o barulho dos motores das motocicletas subitamente deram lugar ao silêncio do tempo. A chuva havia estiado, restavam apenas gotas penduradas nos beirais que, de vez em quando, tombavam ritmadas sobre o calçamento estreito de pedra. Caminhei ao seu lado, sentindo a umidade da terra misturar-se ao aroma suave de madeira de sândalo que emanava do sobretudo do homem ao meu lado. Seul, ali, não tinha pressa nem ostentação, apresentava-se com uma humildade melancólica, como um velho sentado a contar memórias longínquas. Minjunho caminhava sem pressa, com as mãos entrelaçadas atrás das costas, parando ocasionalmente para me mostrar um tufo de flores silvestres crescendo entre as frestas do muro ou um portão de madeira Anuak desbotado pelo sereno e pelo vento. Isabela, ele chamou meu nome baixinho, sua voz dissolvendo-se no espaço silencioso como um sussurro. As pessoas costumam vir a Seul para ver a modernidade, mas eu quero que você veja a alma dela. A alma de uma cidade não está nos edifícios mais altos, mas nos cantos escondidos onde se pode, de fato, ouvir a voz do próprio coração. Olhei na direção que ele apontava, um templo antigo aninhado ao pé da colina, cercado por árvores de ginkgo que estremeciam ao despir-se de suas folhas. As folhas douradas caíam, estendendo um tapete magnífico pelo caminho, tão belo que hesitei em pisar, temendo arruinar tamanha perfeição. Adentramos o pátio do templo. O espaço possuía um poder estranho, parecia aplacar todas as tempestades dentro de mim. O aroma de incenso pairava no ar, e o tilintar dos sinos de vento nos cantos dos telhados curvos criava uma melodia meditativa no coração da metrópole. Minjunho me levou até um banco longo de madeira com vista para o vale abaixo, onde nuvens nebulosas ainda flutuavam preguiçosas sobre as telhas cinza-chumbo. Sentamo-nos, e a distância entre nós era de apenas um palmo, perto o suficiente para que eu sentisse o calor irradiando de seu corpo em meio à brisa outonal gelada. Fazia muito tempo que eu não me sentia em paz ao lado de alguém sem sentir a necessidade de dizer algo para preencher o vazio. A presença de Minjunho era como um sedativo, ele não exigia que eu estivesse alegre, nem me forçava a falar da minha dor. Ele apenas estava ali, silencioso como um ombro firme.
Olhei para as minhas mãos, os dedos ainda levemente trêmulos. No Brasil, tudo transborda energia, comecei, quebrando o silêncio com uma voz carregada de sentimento. Temos música vibrante, abraços calorosos e um sol ardente. Mas, às vezes, é justamente essa vivacidade que torna a solidão mais evidente. Aqui, neste silêncio, sinto pela primeira vez que não preciso me esforçar para brilhar. Minjunho virou-se para me olhar, seus olhos profundos como o oceano à noite, refletindo os raios fracos do entardecer. Ele não me interrompeu, apenas ouviu com um respeito absoluto. Quando terminei, ele sorriu de leve, um sorriso fugaz, mas carregado de uma empatia profunda. Eu entendo, Isabela. Na Coreia, temos o conceito de Won, uma tristeza latente, profunda, mas que é também o motor que nos faz valorizar a beleza da fragilidade. Você não está sozinha em sua melancolia. Suas palavras fizeram meu nariz arder. Um homem de uma cultura tão distante, alguém que eu conhecera há apenas algumas horas, conseguia dar nome exato ao que eu sentia. Ficamos ali sentados, observando o pôr do sol cair lentamente sobre Seul. As luzes das ruas começaram a se acender, parecendo diamantes lapidados sobre o tecido de veludo azul marinho do céu. Minjunho tirou do bolso uma câmera analógica antiga e, em silêncio, capturou o momento em que a última folha de ginkgo se desprendia do galho. O mais belo não é quando ela está na árvore, mas sim quando tem a coragem de se entregar ao vento, disse ele, ainda com os olhos na lente. Percebi que Minjunho também carregava seus próprios segredos, por trás daquela aparência serena, escondia-se uma alma artística e sensível. A escuridão começou a tomar conta, e o frio do outono coreano passou a infiltrar-se em meu casaco fino. Minjunho percebeu. Ele se levantou e, com naturalidade, retirou o cachecol de lã azul noite que envolvia seu pescoço e o colocou delicadamente ao redor do meu. O acessório ainda guardava o calor de seu corpo e um perfume masculino suave. O gesto foi tão orgânico, sem qualquer forçação, que me deixou atônita por um instante. Suas mãos tocaram acidentalmente meu pescoço ao ajustar o tecido, um toque leve que fez meu coração disparar. Vamos, conheço um pequeno restaurante de uma senhora aqui perto. A sopa de quinte dela vai aquecer sua alma, disse ele, com os olhos brilhando com uma alegria simples. Caminhamos pela estrada de volta, nossas sombras se alongando sob a luz amarelada dos postes antigos. Seul, naquele momento, já não era para mim uma cidade gélida de desconhecidos. Tornará-se mais quente, mais próxima, graças ao homem que caminhava ao meu lado. Percebi que começava a ansiar pelo amanhã, ansiosa por descobrir outros cantos ocultos desta cidade, talvez, os cantos escondidos no coração daquele guia misterioso. Meus passos estavam mais leves, a dor antiga parecia ter recuado, dando lugar a uma expectativa ansiosa, uma esperança de que algo novo estava começando a brotar sob o céu de outono da terra do Quinte. Naquela manhã, Seul despiu-se da melancolia dos dias chuvosos para vestir um manto de sol dourado e pálido, típico do auge do outono. A luz solar atravessava as frestas das folhas de ginkgo, criando pontos luminosos que dançavam sobre o asfalto. Minjunho surgiu no saguão do hotel com um semblante mais descontraído do que o habitual, não trazia o sobretudo cinza formal, mas sim um suéter de gola alta creme e calças caqui escuras. Seu sorriso me acolheu como uma velha amiga, fazendo com que o meu acanhamento se dissolvesse sem que eu percebesse. Hoje, não iríamos em busca de refúgios espirituais, mas sim mergulhar no ritmo pulsante e vibrante dos mercados tradicionais, o lugar onde o fôlego do povo coreano é mais intenso e genuíno. Paramos no mercado Gwanja, um paraíso de cores e aromas. Entre os pregões ecoantes dos vendedores, o chiado das frigideiras de óleo fervente e o perfume inebriante das panquecas de feijão mungo, senti-me perdida em um labirinto fascinante. Minjunho me levou a uma pequena barraca onde uma senhora de rosto bondoso virava jumente bolinhos de arroz banhados em um molho vermelho vivo. Isabela, você tem coragem de desafiar seu paladar? Perguntou ele, com um brilho travesso no olhar. Sorri de volta, desafiadora, embora sentisse um leve receio. Nós, brasileiros, amamos sabores intensos, mas raramente comemos algo tão picante a ponto de a explodir. Quando o primeiro pedaço tocou minha língua, uma sensação ardente espalhou-se pela boca, fazendo-me ofegar repetidamente e buscar desesperada o copo d'água ao lado. Minjunho soltou uma gargalhada, a risada mais franca e natural que já ouvirá dele. Comer pimenta é um jeito de fazer o coração bater mais rápido sem precisar correr, brincou, com os olhos estreitados em um gesto cúmplice.
Para retribuir o favor, arrastei-o até um gramado aberto em um parque próximo, onde famílias faziam piquenique sob o sol outonal. Junho, no Brasil, a alegria não está apenas no paladar, está no ritmo dos pés, eu disse, enquanto dava o play em um samba suave no celular. Comecei a balançar o corpo conforme a batida rítmica, com as mãos fluindo na melodia da minha terra distante. A princípio, Junho pareceu hesitar, os pés plantados no chão com o embaraço de um homem oriental afeito à discrição e ao decoro. Mas, sob o meu incentivo fervoroso, ele começou a se mover. Seus passos eram um tanto rígidos, às vezes pisando nos meus pés, mas era justamente essa falta de jeito que criava uma atmosfera de intimidade bizarra. Rimos alto no meio do parque, ignorando os olhares curiosos dos passantes. Naquele instante, a distância geográfica de 18.000 quilômetros pareceu encolher, cabendo apenas no espaço entre nossas mãos dadas para manter o compasso. Ao meio-dia, Junho decidiu me ensinar uma habilidade que ele chamava de a arte da paciência, como usar os hachis de metal coreanos. Sentados em um pequeno restaurante especializado em macarrão gelado, ele posicionou pacientemente cada um dos meus dedos sobre as varetas escorregadias. Não use força demais, Isabela. Pense neles como uma extensão dos seus próprios dedos, leves e flexíveis, instruiu, com a voz profunda e quente perto do meu ouvido. Pescar os fios de macarrão elásticos e lisos tornou-se uma batalha árdua, porém extremamente divertida. Cada vez que eu falhava e o macarrão caía na tigela, espirrando o caldo no meu rosto, trocávamos olhares e risinhos. Percebi, então, que as diferenças culturais não eram barreiras, mas sim pequenas pontes que nos levavam um ao outro, permitindo que nos conhecêssemos através de cada gesto minúsculo. Durante a refeição, passamos a compartilhar palavras especiais de nossos idiomas. Ensinei-lhe a dizer a saudade, aquela palavra portuguesa para a falta incurável de algo ou alguém que se foi ou está longe. O olhar de Junho tornou-se profundo ao repeti-la com sua voz serena. Ele disse que, em coreano, também existem termos que carregam sentimentos semelhantes, emoções que às vezes a linguagem não consegue traduzir por completo. Nossas culturas podem ser diferentes na forma, mas as vibrações do coração sempre têm uma frequência comum, concluiu ele, em uma frase que me deixou pensativa. Ao entardecer, caminhamos ao longo do riacho Cheonggyecheon. Junho parou subitamente diante de uma pequena banca de artesanato e me presenteou com uma presilha de madeira incrustada de madrepérola refinada. Ele a prendeu delicadamente em meus cabelos castanhos, seus dedos roçaram acidentalmente minha pele, enviando uma onda de calor por todo o meu corpo. Na Coreia, presilhas costumam ser dadas a quem prezamos, na esperança de que levem sempre consigo uma parte da nossa memória, disse baixinho. Não foi exatamente uma declaração de amor, mas carregava um peso emocional que abalou meus sentidos. Percebi que não via mais Junho como um guia estrangeiro. Ele se tornará parte indispensável da minha jornada de descoberta, não só de Seul, mas da minha própria alma. Sua serenidade compensava minha vivacidade, e o meu brilho parecia estar aquecendo o mundo dele, antes tão metódico. Éramos duas peças de mundos opostos que, por acaso, se tocavam em meio ao outono onírico de Seul. Enquanto as luzes da cidade começavam a iluminar as pontes, desejei que o tempo parasse ali, onde o eco do samba ainda ressoava e o calor dos hachis de metal ainda permanecia em meus dedos, uma belíssima interseção cultural escrevendo as memórias mais doces da minha vida. Quando a escuridão começou a estender sobre Seul um manto de seda azul marinho, Junho me conduziu aos pés do Monte Nonsan. A cidade, naquele momento, já não era feita das ruelas rústicas ou dos mercados barulhentos da manhã, ela surgia com o esplendor e altivez de uma metrópole de luzes do Oriente. Entramos na cabine do teleférico, afastando-nos lentamente do chão para avançar em direção à torre altiva que resplandecia no topo da colina. Sob nossos pés, milhões de luzes dos arranha-céus e o fluxo dos carros entrelaçavam-se como vasos sanguíneos brilhantes, correndo sem descanso. Encostei-me ao vidro, com os olhos arregalados diante da magia do cenário, e ao meu lado, Junho mantinha sua calma habitual, mas senti sua respiração um pouco mais acelerada. As luzes coloridas da cabine refletiam em seu rosto angulado, criando sombras repletas de introspecção. Ao pisarmos no observatório da Torre Nonsan, a brisa da noite de outono perpassou meus cabelos, fazendo-me estremecer levemente. Junho aproximou-se em silêncio, protegendo-me do vento frio, com os olhos perdidos no horizonte, onde o limite entre a terra e o céu se desfazia na penumbra. Isabela, você sabe por que as pessoas penduram milhares de cadeados aqui?
Perguntou ele baixinho, apontando para a grade de ferro densamente povoada por cadeados de todas as cores e formas. Sorri, observando as promessas gravadas no metal que já começava a enferrujar com o tempo. Para segurar firme o amor, não é? No Brasil, acreditamos na intensidade do presente, mas vocês, coreanos, parecem prezar mais a eternidade. Minjunho assentiu de leve, seus dedos roçando um velho cadeado em forma de coração. Sim, mas às vezes, as pessoas trancam aqui também as dores que não desejam mais carregar. Encontramos um canto mais reservado na varanda, onde o sussurro do vento abafava o riso dos turistas. Ali, entre a imensidão da terra e do céu, a barreira entre nós dois parecia desaparecer por completo. Minjunho começou a falar sobre sua vida, uma existência metódica, repleta de pressões em uma sociedade que exige perfeição constante. Falou das noites exaustivas de trabalho, das expectativas da família e da sensação de solidão entre milhões de pessoas do mesmo sangue. Eu pensava que minha vida seria uma linha reta e contínua, até encontrar você, Isabela. Sua liberdade e o modo como vê o mundo com o coração me fizeram questionar: será que estou realmente vivendo, ou apenas existindo? Sua voz baixou, carregando uma honestidade dolorosa. Fiquei em silêncio, mergulhada no olhar confessional daquele homem à minha frente. Comecei, então, a lhe falar sobre o Brasil, sobre as ruas vibrantes mas também cheias de angústias, sobre o primeiro amor que me deixará cicatrizes que julguei incuráveis. Eu vim para cá para fugir, Minjunho. Tinha medo da agitação da minha terra porque ela me lembrava de tudo que perdi. Mas ao seu lado, neste silêncio, percebi que não preciso mais fugir. Aprendi a encarar a tristeza de um jeito mais doce. Duas almas, dois fragmentos de vidas de continentes distintos, encontraram subitamente um ponto de intersecção no topo da torre não fustigada pelo vento. Minjunho virou-se para mim, e seu olhar já não era mais a empatia de um guia, mas o desejo de um homem que encontrara algo precioso em sua vida árida. Isabela, você trouxe o calor do sol do Brasil para aquecer o meu outono em Seul. Eu nunca acreditei no destino, até ver você no saguão daquele hotel. Suas palavras foram leves como a brisa, mas carregavam o peso de um juramento. Meu coração disparou, uma sensação doce e ansiosa espalhando-se por todo o corpo. Vi em seus olhos uma sinceridade absoluta, o porto seguro que eu tanto buscará. Sob a luz amarela e difusa do topo da torre, Minjunho ergueu a mão suavemente e seus dedos tocaram minha face, um toque delicado, como se temesse quebrar aquele momento onírico. Não recuei e, ao contrário, inclinei levemente a cabeça, apoiando-me em sua palma quente. O espaço ao redor pareceu estagnar, restando apenas o pulsar de dois corações em um mesmo ritmo. A cidade de Seul, brilhando sob nossos pés, tornou-se testemunha do instante em que duas almas oficialmente se pertenceram. Não precisávamos de grandes promessas, nem de cadeados de ferro para nos prender um ao outro, pois naquele exato momento, na vastidão do alto, havíamos nos encontrado na mais profunda sintonia. Quando deixamos a torre Nonsan para descer a montanha, meus passos pareciam flutuar. O vento da noite já não parecia gelado, pois eu sabia que havia uma mão pronta para segurar a minha. Seul, naquela noite, estava estranhamente bela, e eu, a garota vinda da terra do samba, havia encontrado minha própria melodia naquele solo de quinte. Um novo capítulo da minha vida se abria, sem passos perdidos, mas com uma caminhada cheia de esperança ao lado do homem que iluminara meu coração no topo da mágica Torre Nonsan. A felicidade parece ter sempre a tendência de correr mais depressa do que as regras comuns dos ponteiros do relógio. Meus últimos dias em Seul transcorreram em uma ambiguidade doce, onde a cada manhã, ao despertar, sentia-me vivendo um sonho em pleno dia. Mas então, aquela manhã fatídica chegou, a manhã em que tive de acomodar todas as memórias, as lembranças e o meu próprio coração sangrando dentro daquela mala cinza chumbo. Seul, naquela alvorada, já não ostentava o sol dourado e pálido do capítulo anterior, em seu lugar, um céu acinzentado e uma névoa densa barravam o caminho, como se a cidade inteira também estivesse pesada com a minha melancolia da despedida. Diante do espelho do quarto de hotel, prendi a presilha de madeira que Minjunho me dera, com as mãos trêmulas, incapazes de manter a calma habitual. Minjunho me esperava no saguão com um semblante de uma quietude assustadora. Ele não disse muito, apenas tomou silenciosamente a bagagem das minhas mãos e me conduziu ao carro que aguardava para seguir rumo ao aeroporto internacional de Incheon. Ao longo da rodovia interminável, o espaço dentro do veículo era denso de silêncio.
olhei pela janela, observando as fileiras de árvores de ginkgo despindo-se de suas últimas folhas douradas sobre o asfalto, sentindo que cada giro das rodas me arrancava da minha fonte de vida. Minjunho segurou minha mão, e sua palma estava quente, mas apertava a minha com um desespero contido. Não precisávamos de palavras, pois cada pulsar da artéria em nossos pulsos dizia tudo que as promessas e a dor latente queimavam por dentro. Ao pisarmos no saguão de embarque de Incheon, a agitação de milhares de outros passageiros foi como um balde de água fria despejado sobre a nossa realidade. Os painéis eletrônicos piscavam a rota Seul, São Paulo como uma sentença de separação. Paramos junto ao portão número 7, em meio ao fluxo incessante de pessoas, mas meus olhos só alcançavam a silhueta do homem à minha frente. Minjunho me olhava com os olhos avermelhados, contendo um oceano de lamento. Isabela, chamou ele baixinho, com a voz rouca, como se algo estivesse entalado em sua garganta. Estes 10 dias foram, para mim, como uma vida inteira. Nunca pensei que teria de aprender a dizer adeus a alguém que acabei de encontrar. Não consegui mais me conter, lágrimas quentes rolaram pelo meu rosto, sendo absorvidas pelo cachecol de lã que ele me emprestara naquela noite. Eu não quero ir, Minjunho. Tenho medo de que, ao cruzar aquela porta de segurança, tudo o que tivemos se torne apenas um sonho distante. Enterrei o rosto em seu peito, sentindo o aroma familiar de sândalo pela última vez, tentando gravar o ritmo do seu coração na minha alma para carregar comigo durante as próximas 24 horas de voo. Ele me abraçou forte, seus ombros tremeram levemente. Naquele instante, a força contida de um homem coreano metódico derreteu-se por completo diante do amor ardente da garota brasileira. Prometa-me, Isabela, sussurrou ele rente ao meu ouvido, que isto não é o fim. É apenas uma pausa entre as notas musicais. A terra é redonda, e meu coração será sempre a bússola apontando para você. Ele me soltou devagar e retirou do bolso do casaco um pequeno chaveiro com a figura de um casal de garças, símbolo de fidelidade na cultura oriental, e o colocou na palma da minha mão. Guarde isto. Enquanto as garças não se cansarem de voar, meu sentimento por você não mudará. Apertei o pequeno presente, sentindo o frio do metal, mas percebendo o calor do seu afeto irradiar. O sistema de som anunciou friamente o início dos procedimentos de embarque. Eu sabia que meu tempo havia esgotado. Recuei um passo, depois 2, sem desviar o olhar do rosto dele nem por um segundo. Minjunho permaneceu ali, na imensidão do saguão, sua figura alta e esguia parecendo tão solitária sob as luzes neon brancas. Ao chegar à porta da segurança, olhei para trás uma última vez. Ele ergueu a mão, não para acenar um adeus, mas para pousá-la sobre o próprio coração, o sinal silencioso que havíamos selado no topo da Torre Nonsa. Cruzei a porta divisória sentindo como se uma parte da minha alma tivesse ficado para trás em Incheon. Quando o avião decolou, atravessando a camada de nuvens cinzentas rumo ao azul profundo das alturas, olhei para baixo e vi as luzes distantes de Seul diminuindo até sumirem. No meu peito, restavam apenas uma saudade dilacerante e uma promessa frágil, porém feroz. Não sei o que o futuro reserva, nem o quanto a distância de 18.000 quilômetros nos testará, mas de uma coisa tenho certeza, a Isabela de hoje não é mais aquela garota perdida de 10 dias atrás. Carrego comigo o amor de Minjunho, e farei dele o meu farol enquanto espero pelo dia em que nos reencontraremos, seja em Seul, no Brasil, ou em qualquer outro lugar deste mundo. Ao retornar ao Brasil, tive a sensação de ter acabado de sair de um filme romântico para cair diretamente em uma realidade cinzenta e monótona. Minha pequena casa no interior de São Paulo continuava a mesma, o aroma de capim seco e o sol forte ainda impregnavam o ambiente, mas o calor que antes me acolhia agora trazia um vazio estranho. Caminhei pelos cômodos, onde cada pequeno canto evocava a presença de alguém que, naquele momento, estava exatamente do outro lado do mundo, 18.000 quilômetros, 12 fusos horários, uma distância vasta o suficiente para transformar o verão de um no inverno do outro. Percebi que o amor à distância não é um poema, mas uma jornada de disciplina e sacrifício a qual fomos forçados a nos adaptar para manter acesa a chama, impedindo que ela fosse extinta por esse abismo de milhas. As 12 horas de diferença tornaram-se um cálculo cruel que precisávamos resolver diariamente. Quando os primeiros raios de sol do Brasil se infiltravam pelas frestas da janela, iniciando um dia de luz e vento, em Seul, Minjunho estava apenas voltando para casa após um dia exaustivo de trabalho, preparando-se para o sono. Vivíamos em realidades invertidas, eu despertava com o seu boa noite, e ele iniciava seus sonhos quando eu enviava o meu bom dia.
O celular tornou-se uma extensão do meu corpo, o fio frágil, porém único, que conectava dois corações batendo no mesmo ritmo, mas em horários opostos. Cada toque de notificação no meio da noite me fazia pular como um reflexo natural, pois eu sabia que aquele era o raro instante em que realmente nos encontrávamos no espaço digital. Houve noites em claro em que me sentei à janela, observando o canavial sussurrar sob o luar brasileiro, apertando o chaveiro de garça que ele me dera. A tela do celular brilhava na escuridão, exibindo o rosto de Minjunho em uma chamada de vídeo. Ele parecia mais magro, com olheiras de quem ficava acordado até tarde esperando eu sair do serviço. Não falávamos muito, às vezes apenas deixávamos a tela ligada, observando um ao outro através do vidro frio, ouvindo a respiração mútua e sentindo a presença do outro através de pixels embaçados. Isabela, o sol aí está muito forte? Perguntava ele baixinho, com uma voz quente, mas carregada de uma saudade incurável. Eu sorria, mesmo com as lágrimas prestes a cair. O sol está lindo, mas não é tão quente quanto o seu sorriso em Seul. Histórias triviais sobre o jantar, sobre um colega difícil ou uma flor silvestre no caminho tornaram-se os tijolos preciosos que sustentavam a nossa confiança. O fuso horário não era apenas uma barreira temporal, mas um desafio psicológico. Havia momentos de desespero ao enfrentar dificuldades no trabalho e não poder ligar para ele de imediato, sabendo que ele estava em sono profundo. Ou quando Minjunho precisava de consolo após um projeto tenso, e eu estava mergulhada na correria do dia. Tivemos de aprender a paciência, a depositar o amor em mensagens de espera, para que, ao despertar, o outro soubesse que continuava amado e protegido. Saudade, a palavra que lhe ensinei, tornará-se o nosso fôlego. Não era mais um conceito abstrato, mas uma pontada física no peito toda vez que eu olhava o mapamundi e via dois pontos minúsculos em polos opostos do globo. Contudo, foi nessas noites insones que nosso amor floresceu de forma mais resiliente e profunda do que nunca. Minjunho começou a me enviar fotos do seu café da manhã, uma tigela de macarrão fumegante ou um café em meio ao inverno de Seul coberto de neve, enquanto eu lhe enviava o verde vibrante dos campos brasileiros na época da colheita. Criamos um mundo próprio, onde o tempo perdia o sentido e onde o inverno e o verão se fundiam em frases escritas às pressas. Aprendi a amar o silêncio das 3 da manhã, quando o mundo ao meu redor dormia e restávamos apenas eu e ele, compartilhando o mesmo céu estrelado, ainda que sob perspectivas diferentes. Esse amor transfronteiriço ensinou-me que a distância não altera o sentimento, ela apenas torna os instantes de pertencimento mútuo mais sagrados e valiosos do que qualquer outra coisa na Terra. O romance dos primeiros dias de idílio à distância cedeu lugar, gradualmente, a uma realidade nua e muito mais cruel. Neste interior pacato do Brasil, a notícia de que eu entregará meu coração a um homem do outro lado do oceano tornou-se, rapidamente, o combustível das fofocas nas tardes de mormaço nas varandas. Os sussurros, os olhares de pena dos vizinhos e a preocupação estampada no rosto da minha mãe começaram a erguer uma muralha invisível, porém pesada. Isabela, você está vivendo um sonho fútil? A pergunta da minha mãe, em uma tarde tardia enquanto eu estava absorta na tela do celular, me deixou atônita. Ela me olhava com o pesar de quem já atravessara mais de meia vida. O amor precisa de presença, de uma mão para segurar quando você adoece, de um ombro para apoiar quando o cansaço bate. Ele está longe demais, tanto que temo que, quando você acordar, só reste um vazio silencioso. Aquelas advertências eram como lâminas cortando uma confiança que já nascerá frágil. Não apenas a família, mas até os amigos mais íntimos começaram a duvidar. Nas reuniões, quando falavam de seus namorados, de planos para o fim de semana ou de picuinhas bobas, eu apenas sorria em silêncio, escondendo a melancolia na palma da mão que apertava o chaveiro de garça. Amar alguém pela tela do celular é como abraçar uma sombra, disse uma amiga. Comecei a me questionar, estaria eu sendo ingênua demais? Seria Minjunho realmente o meu porto seguro, ou apenas um vento passageiro na minha jornada de autodescoberta? A dúvida, como uma erva daninha, começou a brotar e se espalhar toda vez que a internet oscilava ou que as mensagens de Seul demoravam mais do que o costume. Em Seul, eu sabia que Minjunho enfrentava pressões semelhantes, talvez até mais severas, vindo de uma sociedade que venera a estabilidade e o pragmatismo. Nas videochamadas tardias, eu via seus olhos carregados de exaustão. Ele contava sobre os jantares de família, onde insistiam no casamento com uma moça local para estabilizar a vida. Considerava o nosso amor internacional um impulso de juventude, um acidente romântico sem futuro.
Dizem que uma brasileira nunca entenderia o ritmo de Seul, que somos dois mundos incapazes de se fundir, sua voz baixava, carregando uma impotência dolorosa. Nesses momentos, sentia meu coração comprimir. Os 18.000 quilômetros tornavam-se, de repente, mais assustadores do que nunca, não pela extensão da estrada, mas pelo abismo do preconceito que tentava nos repelir. Houve dias em que o silêncio entre nós se arrastava de forma aterradora. Não por falta de amor, mas por não sabermos o que dizer para aplacar a ansiedade do outro quando nós mesmos estávamos oscilantes. Comecei a temer as mensagens curtas: estou ocupado ou vá dormir, está bem? Seria trabalho de verdade ou o início de uma rachadura? A incerteza me tornava sensível a cada sinal de pontuação, a cada emoji. Eu me sentava à janela, observando o canavial ondulando ao vento das gerais, sentindo-me como uma pipa tentando voar alto, mas cuja linha com a terra estava se esgarçando. A fé, a única arma que possuíamos, estava sendo testada pelos golpes de um mundo exterior utilitarista. Contudo, foi nos momentos mais sombrios da dúvida que Minjunho me enviou uma pequena caixa. Por dentro, nada de luxuoso, apenas um caderno feito à mão por ele, com folhas que cheiravam a madeira. Na primeira página, ele escreveu em um português canhestro: a confiança é a única coisa maior que a distância. Não deixe o ruído do mundo abafar o pulsar dos nossos corações. Junto a isso, um USB contendo gravações do som dos sinos de vento do templo que visitamos, da chuva batendo no telhado à noite e até do seu próprio suspiro tranquilo. Aqueles presentes espirituais foram como um tônico de renascimento, lembrando-me de que este amor não era uma sombra, mas uma entidade vívida que subsistia através da empatia e da persistência. Percebi que os obstáculos da família ou da sociedade eram, na verdade, apenas testes para medir o quanto nos prezamos. A dúvida pode vir, mas não tem o direito de ficar se não permitirmos. Comecei a aprender a sorrir diante dos boatos, a ter paciência para esperar as mensagens tardias e, acima de tudo, a confiar na escolha do meu próprio coração. Podemos não ter a presença física agora, mas temos uma presença de alma mais profunda do que muitos casais que vivem juntos sem se compreenderem. Barreiras não podem deter o fluxo do amor, elas apenas tornam esse fluxo mais impetuoso e decidido ao buscar o mar aberto. Este capítulo da minha vida está repleto das cicatrizes da hesitação, mas são justamente essas marcas que fazem a luz da confiança brilhar de forma mais cintilante e autêntica do que nunca. A tristeza, se permitirmos que ela corroa a alma, nos transformará em derrotados. Mas, se soubermos como transmutá-la, ela se tornará um combustível ardente para nos levar onde desejamos. Após longas noites de reflexões e hesitações, despertei com uma determinação de ferro, como nunca sentirá antes. Eu não queria ser apenas a garota sentada à janela, olhando para o canavial e esperando por uma notificação. Eu queria ser a senhora do meu próprio destino, aquela que construiria, com as próprias mãos, a ponte ligando os dois continentes. Um grande plano começou a ganhar forma em minha mente, não baseado em promessas românticas vãs, mas em números concretos, em suor e na disciplina mais rigorosa que já impusera a mim mesma. O primeiro e mais crucial objetivo era a passagem aérea, aquele pedaço de papel caríssimo que me levaria de volta ao céu de Incheon. Neste interior humilde, o valor para comprar um bilhete de ida e volta para o outro lado do mundo era uma cifra astronômica, equivalente a um ano inteiro de renda de um trabalhador comum. Lancei-me ao trabalho com uma intensidade frenética. Além do meu emprego principal no escritório local, aceitei tudo que aparecia, de traduções freelancer durante a madrugada a ajudar fazendas vizinhas com a contabilidade nos fins de semana. As noites vibrantes de samba e os cafés jogando conversa fora com amigos ficaram para trás, dando lugar à luz amarela da luminária e aos números que dançavam na tela do computador. Sempre que o cansaço me atingia, quando meus olhos ardiam pela falta de sono e minhas mãos latejavam de tanto digitar, eu olhava para a foto que Minjunho tirou na Torre Nonsan, estrategicamente colocada no canto da mesa. Seu olhar sereno era um lembrete silencioso: aguente firme, Isabela, eu ainda estou aqui esperando por você. Elaborei uma planilha de gastos detalhada até o último centavo de real, cortei qualquer compra supérflua, aprendi a cozinhar em casa da forma mais econômica possível e recusei todos os convites para festas. Cada nota economizada era guardada com zelo em uma pequena caixa de madeira, sentia como se estivesse colhendo cada tijolo para pavimentar a estrada até Seul. O pragmatismo já não era um fardo, mas a ferramenta com que eu protegia o meu amor. Além do acúmulo financeiro, iniciei outra jornada silenciosa: conquistar o idioma dele. Eu sabia que,
para entrar de fato no mundo de Minjunho, não poderia depender eternamente do inglês ou de ferramentas de tradução sem alma. Todas as noites, após concluir o trabalho, dedicava ao menos 1 hora ao estudo do coreano. Os caracteres Hangul inicialmente pareciam desenhos abstratos desafiadores, mas persisti em traçar cada linha, praticando cada pronúncia de Annyeonghaseyo ou Olá, ou Ansarangai em Eu Te Amo. Eu queria que, ao reencontrá-lo, pudesse pronunciar seu nome com perfeição e compreender os anseios que ele nem chegará a verbalizar. A língua não era apenas um meio de comunicação, era o respeito e o esforço de integração que eu dedicava ao homem que amava. Em Seul, Minjunho também não ficava parado. Nas nossas chamadas tardias, eu soube que ele se esforçava o dobro no trabalho para garantir folgas e recursos para o nosso reencontro. Ele começou a buscar trabalhos como guia independente nos fins de semana para aumentar a renda. Estamos correndo juntos em direção a um ponto de encontro, Isabela, dizia-ele baixinho, com a voz transbordando orgulho ao me ouvir balbuciar as primeiras frases em coreano. A união de 2 corações criava uma força invisível, tornando as barreiras geográficas e os preconceitos sociais ínfimos diante da vontade inabalável. Já não lamentávamos a distância, começamos a contagem regressiva conforme o plano traçado. 6 meses se passaram, e minha caixa de madeira estava pesada. Os calos nas pontas dos dedos pelo excesso de trabalho e as olheiras profundas pelas noites de estudo eram minhas medalhas mais honrosas. Percebi que amadureci imenso nessa jornada. O amor não me tornará apenas frágil pela saudade, tornará-me forte pela responsabilidade. Já não temia os sussurros alheios, pois sabia que estava no caminho certo. Este grande plano não era apenas sobre uma viagem, era sobre a autoafirmação e a prova de que, quando 2 almas realmente desejam se pertencer, o universo inteiro conspira para ajudá-las a superar qualquer adversidade. Em uma manhã radiante de sol, olhei para minha conta de poupança e sorri entre lágrimas. O valor da meta estava quase lá. Saí para a varanda, respirei fundo o ar puro do campo brasileiro, com o peito inundado por uma fé impetuosa. O dia em que pisarei novamente em Seul já não é um sonho remoto, tornou-se uma realidade contada em dias, em horas. O avião com o prefixo da esperança me aguarda e eu sei que, no outro extremo do mundo, Minjunho também está lá, olhando para o horizonte, à espera da mulher que ousou abandonar o conformismo para lutar pelo único amor de sua vida. O voo de quase 30 horas do Brasil, com suas escalas de conexão, pareceu o intervalo mais longo da minha vida. Sentada na poltrona do avião, olhando pela pequena janela para o vazio infinito das camadas de nuvens, meu coração batia em um ritmo caótico entre a ansiedade e um medo vago. Perguntei-me milhares de vezes, será que ele ainda seria como na minha memória? Será que 12 meses de separação teriam mudado aquele olhar caloroso? Apertei a bolsa, onde estavam o chaveiro de garça já desbotado e o caderno de estudos de coreano que eu decorara página por página. Quando as rodas do avião tocaram a pista de Incheon, uma corrente elétrica percorreu minha espinha. Eu realmente voltará, não em sonho, mas em carne e osso, trazendo todo o amor ardente da distante terra sul-americana para aquecer o inverno que despontava em Seul. O processo de imigração e a retirada da bagagem transcorreram em uma impaciência sufocante. Cada passo meu no chão polido do aeroporto de Incheon parecia pisar nos batimentos acelerados do meu coração. Arrumei o cabelo, alisei a roupa e respirei fundo antes de passar pela porta automática do saguão de desembarque internacional. A porta deslizou abrindo-se, uma lufada de ar frio entrou, trazendo o aroma característico da terra do quente que eu tanto desejara durante todo o ano passado. No meio do mar de gente, entre as placas de recepção de grupos e o burburinho de centenas de línguas, meus olhos buscavam ansiosamente uma figura familiar. E então, atrás da barreira de isolamento, a cerca de 10 metros de mim, eu o vi. Minjunho estava lá, alto, esguio e destacado em seu sobretudo azul noite. Ele não segurava uma placa com nome, apenas ficava ali parado, com os olhos voltados para a porta de saída com uma concentração absoluta. Em sua mão estava um buquê de lírios do vale branquíssimos, a flor que simboliza o retorno da felicidade. Quando nossos olhares se encontraram, todo mundo ao redor subitamente tornou-se silencioso, todo o som barulhento do aeroporto parecia ter sido varrido por uma mão invisível. Vi seus ombros tremerem levemente, e um sorriso radiante começar a desabrochar em seus lábios, um sorriso que eu contemplara todas as noites através da tela do celular, mas que agora era real e brilhava 1000 vezes mais. Soltei a mala, deixando-a abandonada no meio do corredor, e comecei a correr. Corri como se atrás houvesse um abismo e à frente estivesse minha única vida.
Minjunho também avançou rapidamente, abriu os braços para me acolher. Quando meu corpo chocou-se contra seu peito quente, quando o aroma familiar de sândalo envolveu meu olfato, soube que realmente voltará para casa. Ele me abraçou com tanta força que senti minhas costelas doerem um pouco, mas eu só queria que ele apertasse ainda mais. Enterrei o rosto na curva do seu pescoço, lágrimas de felicidade transbordaram, ensopando o tecido quente de seu casaco. Estou aqui, finalmente estou aqui, sussurrei naquele coreano que pratiquei o ano inteiro, com a voz embargada pelos soluços. Minjunho não disse nada, apenas beijou levemente meu cabelo, suas mãos acariciavam minhas costas como para confirmar que aquilo não era um sonho. Depois de 12 meses podendo apenas nos tocar através da tela de toque fria, agora o calor da pele, o pulsar forte do seu coração era uma realidade maravilhosa demais. Ele me soltou um pouco, o suficiente para erguer meu rosto com suas duas mãos quentes. Olhou-me longamente, com os olhos contendo um oceano de afeto e um respeito infinito. Isabela, você se esforçou muito. Obrigada por não desistir, disse baixinho, com a voz rouca de emoção. Entregou-me o buquê de lírios do vale, seu aroma suave era como uma bênção para este reencontro predestinado. Ficamos ali parados, no meio do saguão de desembarque movimentado de Incheon, ignorando os olhares curiosos ou os passageiros que passavam apressados. Naquele momento, a distância geográfica de 18 mil quilômetros, os 12 fusos horários de diferença e os 365 dias de solidão foram completamente anulados. Nossa presença era a prova mais eloquente de que o amor verdadeiro pode vencer qualquer adversidade. Minjunho segurou minha mão, os 10 dedos entrelaçados firmemente como se quisessem unir as duas vidas em uma só. Caminhamos juntos em direção à saída do aeroporto, rumo à cidade de Seul que acendia suas luzes. O inverno deste ano talvez seja muito frio, mas em meu coração, um fogo mais quente e brilhante que o sol dourado do Brasil ardia, anunciando os dias verdadeiramente românticos que esperavam pela frente. Seul, nos dias de reencontro, já não era uma cidade estranha na memória ou através de uma tela embaçada de celular, ela se revelava radiante, vívida, com todos os sons e cores de uma felicidade real. Os 12 meses de espera angustiante dissiparam-se subitamente como a névoa matinal quando acordei em um pequeno e aconchegante apartamento, vendo a frágil luz do sol de inverno infiltrar-se pelas frestas da cortina, iluminando o rosto adormecido de Minjunho. Não havia mais chamadas de vídeo interrompidas pela conexão, nem o alarme do despertador lembrando o fuso horário cruel. Agora, restavam apenas sua respiração ritmada e o aroma de café espalhando-se pelo silêncio. Começamos nossos dias verdadeiramente românticos, dias em que o simples fato de irmos juntos ao supermercado ou prepararmos um jantar simples tornava-se um privilégio luxuoso. Vivemos como se quiséssemos compensar cada segundo perdido ao longo do último ano. Minjunho me conduziu pelas ruas do distrito de Mapo, onde lojinhas encantadoras se aninhavam sob as árvores de galhos nus. Ele segurava minha mão com firmeza, enfiando-a no bolso largo de seu sobretudo para me aquecer, um hábito terno que eu tanto ansiara. Íamos juntos ao supermercado, discutindo qual tipo de quinte levar ou qual fruta parecia mais fresca. O ato de empurrar o carrinho entre corredores repletos de mercadorias, planejando o cardápio da noite, trazia-me uma sensação de paz bizarramente profunda. Era o romance do cotidiano, de pertencer um ao outro nas mínimas coisas, onde duas vidas originalmente separadas por meio mundo agora se fundiam em um ritmo comum. Todas as tardes, quando o pôr do sol tingia de rosa os arranha-céus, caminhávamos de mãos dadas à beira do rio Han. O vento de inverno soprava impetuoso, mas eu não sentia frio, pois sempre havia o abraço dele para me envolver. Sentávamos na grama seca, compartilhando uma caixa de frango frito fumegante enquanto observávamos os barcos cruzando as águas cintilantes. Minjunho me contava sobre seus planos futuros, sobre o quanto se esforçara para ter esse tempo comigo. Eu apoiava a cabeça em seu ombro, ouvindo a voz grave que, por um ano, só escutara pelos alto-falantes. Isabela, chamou ele baixinho, acariciando meu cabelo, sabe, estes dias são para mim como uma recompensa divina após uma longa e árdua jornada. Nunca achei Seul tão bela até ter você ao meu lado. Dedicamos os fins de semana a cozinhar juntos. Ensinei-lhe a fazer uma feijoada tradicional brasileira, enquanto ele, pacientemente, me ensinava a enrolar kimbaps perfeitos. A pequena cozinha inundava-se de risos e de falhas cômicas, como quando ele exagerava no sal ou quando eu, desajeitada, derrubava grãos de arroz pelo chão.
Naqueles momentos, o amor dispensava palavras floreadas ou presentes caros, ele residia no olhar que ele me lançava enquanto eu lutava com o avental, no toque sutil quando ele tentava me ajudar a picar as cebolas. Estávamos construindo um terceiro mundo, onde a cultura vibrante do Brasil e a temperança da Coreia se encontravam, criando uma sinfonia de amor colorida. Certa noite, retornamos à Torre Nonsan, mas desta vez não como guia e turista, e sim como um casal de verdade. Sob as cerejeiras que agora eram apenas galhos secos aguardando a primavera, escrevemos nossos nomes em um cadeado vermelho vivo. Da última vez apenas observamos, desta vez deixaremos uma marca, disse-me em junho, enquanto trancava o cadeado na grade de ferro. O som do anclique ecoou como um juramento silencioso de que nunca mais permitiríamos que a distância nos separasse. Ficamos ali, observando a Seul cintilante sob as luzes da noite, sentindo o calor do abraço um do outro, sabendo que cada esforço e sacrifício do último ano valerá completamente a pena. A felicidade, às vezes, é simplesmente o fato de ver o rosto de quem se ama cada manhã, de caminhar sob o mesmo guarda-chuva quando cai a primeira neve da estação, ou de ouvir aquela pessoa chamar seu nome no espaço físico, e não através de ondas eletromagnéticas. Os dias em Seul passavam como o mais romântico dos sonhos, mas eram reais em cada suspiro. Percebi que realmente pertencia a este lugar, a vida do homem que estava ao meu lado. Cada segundo era uma peça preciosa no mosaico da felicidade que estávamos pintando juntos. Nosso amor, após tantas tempestades de distância e dúvida, florescia agora em seu auge no inverno de Seul, um amor sem fronteiras, sem medo, apenas com o zelo e o desejo de permanecermos unidos para a vida inteira. A felicidade é como um punhado de areia fina na palma da mão, quanto mais tentamos apertar, mais ela escapa por entre os dedos. Aqueles dias de romance real em Seul passaram tão rápido que tive a sensação de viver um filme em velocidade acelerada. Cada manhã, ao despertar, meu primeiro gesto não era checar o celular como no antigo hábito brasileiro, mas olhar para o lado para confirmar que Minjunho ainda estava ali, em carne e osso. No entanto, o calendário na parede e o carimbo vermelho no meu passaporte eram os lembretes mais cruéis. O prazo do meu visto de turista de 90 dias minguava em direção ao zero. A realidade impiedosa de que eu não poderia ficar ali para sempre começou a lançar uma sombra fúnebre sobre nossos jantares quentes e as caminhadas à beira do rio Han. Começamos a evitar mencionar o dia da partida, como se, ao não pronunciá-lo, o dia jamais chegasse. Mas esse silêncio era mais pesado que 1000 palavras. Houve noites em que deitei nos braços de Minjunho, ouvindo seu pulsar compassado com o coração apertado. Eu via a melancolia sulcada em seu senho toda vez que ele olhava para a bagagem que eu ainda não tinha coragem de arrumar. Isabela, chamou ele em uma noite de neve densa lá fora, com uma voz carregada de uma impotência que eu nunca ouvira antes. Por que o mundo é tão vasto? Por que o nosso amor tem que depender de um papel de imigração? Eu apenas o abraçava forte, deixando que lágrimas quentes ensopassem seu ombro, em vez de dar a resposta que ambos sabíamos, mas ninguém queria admitir. Esta segunda despedida trazia um matiz completamente diferente daquela primeira em Incheon, um ano atrás. Na primeira vez, nos separamos no espanto e sob uma promessa frágil. Desta vez, nos separávamos após termos provado o sabor pleno de pertencermos um ao outro, de termos vivido como uma pequena família no coração de Seul. A dor, por isso, tornava-se mais real e cortante. Comecei a recolher meus pertences, cada item colocado na mala trazia uma lembrança, a presilha de madeira, os hastis de metal e os suéteres que Minjunho comprará para eu enfrentar o frio do norte. A mala pesava cada vez mais, enquanto meu peito se esvaziava, como se uma parte da minha alma estivesse sendo arrancada para ser deixada ali. No dia da ida ao aeroporto, Seul vestiu-se de uma neve alva e gélida até a medula. O caminho do pequeno apartamento até Incheon pareceu, hoje, cruelmente curto. Minjunho apertava o volante, seus olhos miravam o horizonte, mas eu via as veias de suas mãos saltarem pela contenção. Não trocamos palavra, pois qualquer termo seria supérfluo e sem sentido diante da cisão do destino. No saguão de espera, o ar estava denso de tristeza. Olhei para os outros casais que se saudavam alegremente, sentindo uma inveja profunda. Por que tínhamos que repetir esse ciclo doloroso? Por que o destino insistia em provocar dois corações que apenas desejavam a paz de estarem juntos? Diante do portão de segurança, senti minhas pernas como se fossem de chumbo, incapazes de dar um passo. Minjunho me abraçou, um aperto sufocante como se quisesse gravar cada sensação sobre mim até a medula.
Não vou deixar você esperando por muito tempo, Isabela, prometeu ele baixinho, com a voz tremendo a cada respiração. Desta vez, não ficarei apenas olhando você partir. Eu prometo. Olhei em seus olhos avermelhados e vi uma determinação feroz mesclada a uma dor abissal. Caminhei com a visão borrada pelas lágrimas, tornando tudo ao redor indistinguível. Quando a porta de segurança se fechou, senti uma rajada de ar gelado invadir meus pulmões. Não era o frio do inverno de Seul, mas o frio da solidão que retornava. O voo de volta ao Brasil foi longo, como um exílio da alma. Sentei-me encolhida na poltrona, olhando pela janela as nuvens brancas como os campos de neve de Seul. Percebi que amar à distância pela primeira vez é um teste, mas amar à distância pela segunda vez é um martírio. Eu já conhecia a sensação de despertar ao seu lado, de cozinhar com ele, de ouvir seu riso ao vivo, e agora, tudo voltava a se reduzir a uma tela de 12 polegadas. A dor da separação geográfica trazia agora o peso dos hábitos formados. Cheguei em casa no Brasil, mas minha alma ficará permanentemente naquele pequeno apartamento na esquina de Seul. Um capítulo romântico se encerrava temporariamente, dando lugar a dias de espera tempestuosos, onde a fé, mais uma vez, seria posta na fornalha do tempo e do silêncio. Ao retornar ao Brasil desta vez, já não sou a mesma garota transbordante de esperança e entusiasmo de um ano atrás. Minha pequena casa no interior de São Paulo me acolheu com um silêncio aterrador, como se as próprias paredes estivessem apiedadas da solidão que me corrói dia após dia. O cheiro da terra vermelha e do sol escaldante agora me soa estranho, pois meu olfato convencionou que o calor só existe no aroma de sândalo e na neve gélida de Seul. Sento-me à janela, observando o canavial ondulando ao vento das Gerais, mas minha mente vaga pelo pequeno apartamento em Mapo, onde o riso de Minjunho ainda ecoa em meus sonhos sobressaltados. O amor à distância agora não é apenas um problema de fuso horário, é uma luta de sobrevivência emocional, onde cada segundo pesa como chumbo despejado no coração. Contudo, o mais assustador não são os 18.000 quilômetros, mas o silêncio que começou a se infiltrar entre nós. Um mês após minha partida, as videochamadas, que eram nossa única fonte de vida, começaram a rarear. Minjunho parece ter sido tragado por um redemoinho de trabalho ainda mais feroz em Seul. Suas respostas são curtas e secas: estou ocupado, acabei de chegar, vou dormir, boa noite. Já não há confidências madrugada dentro, nem fotos do café da manhã ou pequenas histórias sobre flores silvestres. O fuso horário tornou-se um abismo intransponível, onde desperto na expectativa enquanto ele mergulha no sono, exausto. A dúvida, como um parasita sombrio, começou a devorar a confiança que levei tanto tempo para construir. Fico encarando a tela do celular, contando os minutos desde que ele visualizou a mensagem e não respondeu. Perguntas tóxicas emergem: estará ele cansado de esperar? Terá a realidade pragmática de Seul feito perceber que um amor transfronteiriço é utópico demais? Ou teria encontrado alguém próximo, alguém que pudesse caminhar com ele à beira do rio todas as noites sem a barreira de uma tela fria? Ao me olhar no espelho, vejo uma Isabela definhada, com olheiras profundas e um olhar perdido. Questiono-me se estou lutando por um amor real ou apenas me agarrando a um fantasma do passado. No Brasil, os comentários de parentes e amigos voltaram, desta vez com um tom mais mordaz. Eu bem que avisei, os coreanos são muito práticos, ninguém fica esperando por alguém lá no Brasil para sempre, disse uma prima durante o jantar. Minha mãe nada diz, apenas solta um suspiro baixo ao me ver estática diante do computador ligado. A dor do silêncio de Minjunho, somada ao ceticismo alheio, faz-me sentir à beira do colapso. Houve noites em que chorei até secar, apertando o chaveiro de garça até o metal marcar a carne, mas nem essa dor física doía tanto quanto o silêncio do homem que amo. Comecei a cogitar a desistência. Talvez tivéssemos nos esforçado além da conta. Talvez o destino estivesse certo ao nos separar desde aquela primeira vez em Incheon. Escrevi uma mensagem longa, decidida a dizer que parássemos com tudo, que o amor à distância era um martírio que eu não suportava mais. Mas, quando meu dedo trêmulo pairou sobre o botão de enviar, meus olhos encontraram a presilha de madeira sobre a penteadeira. Uma memória me invadiu, o abraço sufocante no aeroporto e a promessa sussurrada: não vou deixar você esperando por muito tempo. Recuei a mão, com o coração oscilando entre o desespero e um fio tênue de esperança. O silêncio dele poderia ser cansaço, pressão, mas seria, de fato, desamor? Nos 10 dias seguintes, Minjunho desapareceu por completo. Nenhuma mensagem, nenhuma chamada. Vivi como um corpo sem alma sob o sol escaldante do interior.
Tudo ao meu redor parecia tingido pelo cinza da renúncia. Comecei a aceitar que este capítulo chegaria ao fim mais triste. Mas, no fundo do coração, uma parte minúscula não parava de clamar por um milagre, uma explicação, ou mesmo apenas um ponto final solitário para saber que ele ainda existia neste mundo. A espera já não era esperança, era uma agonia terminal, onde cada toque de campainha ou notificação me fazia sobressaltar em pavor e desejo absoluto. Este era o teste final do destino, um silêncio pavoroso que se preparava para conduzir a uma reviravolta que eu jamais ousaria imaginar. Naquela tarde, o interior do Brasil foi tomado por uma chuva torrencial e repentina, as gotas pesadas golpeavam o telhado de zinco e o canavial, criando uma melodia monótona e melancólica. Eu estava sentada à velha mesa de chá, com os olhos vagos perdidos na cortina branca da chuva que apagava a fronteira entre o céu e a terra. Minha alma, naquele momento, assemelhava-se à paisagem lá fora, gélida e obscurecida. Meu telefone permanecia imóvel sobre a mesa, sem notificações, sem qualquer vestígio de vida vindo de Seul. Eu já começava a aprender a aceitar que aquele romance talvez tivesse terminado da forma mais silenciosa e cruel possível. Estendi a mão com a intenção de guardar o chaveiro de garça na gaveta, encerrando um capítulo da vida repleto de sonhos, mas também de sofrimento, quando um som estranho ecoou, atravessando o ruído da chuva. O toque da campainha. Não era o toque insistente do carteiro, nem a batida suave da minha mãe. Era um suor hesitante, como se a pessoa atrás da porta também carregasse consigo uma ansiedade extrema. Paralisei por alguns segundos, com o coração batendo em um ritmo caótico que eu não sabia nomear. Quem viria me visitar em uma tarde chuvosa e ventosa como aquela? Levantei-me lentamente, com as pernas trêmulas caminhando em direção à porta principal. Quando minha mão tocou a maçaneta gelada, uma corrente elétrica percorreu minha espinha, fazendo-me estremecer. Respirei fundo, reunindo toda a coragem para enfrentar o que quer que me esperasse atrás daquela velha porta de madeira. A porta se abriu, e o meu mundo pareceu virar completamente de cabeça para baixo. Em meio à chuva e ao vapor d'água embaçado, uma silhueta alta e esguia estava ali parada, com os ombros encharcados e o rosto marcado pelo cansaço de uma longa jornada. Ele vestia o familiar sobretudo azul marinho e segurava uma pequena mala suja de lama. Fiquei sem voz, a respiração presa na garganta, os olhos arregalados diante do rosto do homem que eu julgava só veria em sonhos dolorosos. Minjunho. Era o Minjunho de verdade. Ele não era uma miragem criada pela saudade, ele estava ali, em carne e osso, naquela terra brasileira humilde. Seus olhos estavam avermelhados, contendo um oceano de afeto e um arrependimento infinito. Olhamo-nos fixamente em meio ao rugido da chuva. Todo o silêncio pavoroso dos últimos 10 dias, toda a dúvida e o sofrimento dissiparam-se subitamente como fumaça diante daquela presença inacreditável. Minjunho esboçou um sorriso minguado mas radiante de amor. Eu disse que não deixaria você esperando por muito tempo, não disse? Sua voz estava rouca, tremendo pelo frio e pela emoção. Eu não conseguia articular palavra, as lágrimas brotaram como fontes e me lancei em seus braços como um náufrago que encontra um porto. Ele me apertou com força, o calor de seu corpo atravessando a roupa úmida, despertando cada sentido em mim. Enterrei o rosto em seu peito, soluçando como uma criança, todas as mágoas e ressentimentos acumulados naquele tempo fluíram junto com as lágrimas. Minjunho ergueu meu rosto com as mãos trêmulas, com um olhar tão profundo como se quisesse compensar todos os dias de distância. Explicou, entre respirações ofegantes, que aqueles 10 dias de silêncio foram o período em que ele agiu de forma mais drástica para organizar tudo em Seul. Ele pedirá demissão, venderá seus últimos bens e enfrentará a família para conseguir aquela passagem de ida para o Brasil. Eu não suportava mais nem um segundo vendo você sofrer através da tela do celular, Isabela. Não quero ser apenas uma sombra na sua vida. Quero estar aqui, ao seu lado, mesmo que precise recomeçar do zero. Sua declaração foi tão impetuosa quanto um manifesto de amor imortal, fazendo meu coração vibrar até o âmago. Sua aparição à minha porta era a prova mais eloquente de que o amor pode transformar o impossível em realidade. Um homem coreano metódico, abandonando um futuro brilhante em Seul para vir a um interior remoto na América do Sul apenas pelo chamado do coração, era uma história que eu jamais ousara imaginar. Ficamos ali, sob o beiral, permitindo que os respingos da chuva nos atingissem, sentindo a conexão mais intensa e mágica do destino. Todas as barreiras geográficas, linguísticas ou preconceitos sociais eram agora sem sentido diante da força da presença.
O toque da campainha naquela tarde não foi apenas o início de um reencontro, mas a salvação de duas almas que um dia se perderam no silêncio, abrindo um capítulo novo, mais radiante e sólido do que nunca em nossas vidas. Os primeiros dias após a aparição inacreditável de Minjunho no Brasil foram como um longo sonho do qual eu jamais queria despertar. A chuva torrencial daquela tarde fatídica parou completamente, dando lugar a manhãs de sol radiante e ao céu azul profundo, tão característico do interior sul-americano. Parada na varanda, observando Minjunho se atrapalhar ao se familiarizar com as tarefas simples do campo, meu coração transbordava uma paz inédita. Ele já não vestia os sobretudos elegantes de Seul, e em vez disso, usava uma camisa de tecido rústico desbotada e botas sujas de terra. Esse contraste não diminuía sua elegância, pelo contrário, tornava-o mais real e próximo do que nunca. Ele realmente abandonara a aura de uma metrópole moderna para escolher a simplicidade ao lado da mulher que amava. A nova vida no Brasil começou com não poucos desafios de adaptação. Minjunho, alguém acostumado ao ritmo frenético e à disciplina da Coreia do Sul, agora precisava aprender a desacelerar conforme o ritmo dos canaviais e das tardes silenciosas. Ele começou a estudar português com uma persistência admirável. Nas noites tardias, sob a luz bruxuleante da lamparina, eu era quem lhe ensinava a pronunciar as palavras nativas, a dizer a amor com toda a sua intensidade. Havia momentos em que sua pronúncia errada nos fazia cair na gargalhada, risos que se perdiam na quietude da roça. Essa inversão de papéis, quando eu fora estrangeira perdida em Seul e agora ele era o estranho no Brasil, estreitou ainda mais o laço entre nossas almas, ajudando-nos a compreender profundamente o significado do sacrifício e da paciência. Aos poucos, Minjunho deixou de ser um visitante estrangeiro para se tornar parte dessa pequena comunidade. Os vizinhos que antes sussurravam com ceticismo agora o olhavam com admiração e respeito. Eles o viam empenhado em ajudar a consertar cercas quebradas e cuidando meticulosamente da pequena horta atrás de casa com a dedicação de um artista. Ele fundiu a serenidade e o detalhismo coreano com a hospitalidade e a espontaneidade brasileira. Sua presença era a prova viva de que o amor sincero pode apagar qualquer fronteira cultural ou geográfica. Já não precisávamos de cadeados na torre não são ou de juras através da tela do celular, pois agora, cada respiração e cada refeição compartilhada era um compromisso eterno. Em uma tarde de crepúsculo violeta, caminhávamos juntos pela estrada familiar da vila, onde o canavial ondulava ao vento das gerais. Minjunho segurou minha mão, com os 10 dedos entrelaçados firmemente como se quisesse unir nossas vidas para sempre. Ele parou, olhou fixamente em meus olhos, e seu olhar já não carregava melancolia ou ansiedade, apenas uma serenidade bizarra. Isabela, disse-ele baixinho, com a voz quente misturando-se ao som do vento. Eu percorri um caminho muito longo, atravessei muitas tempestades internas para estar aqui. E agora percebi que o lar não é um lugar no mapa, o lar é onde você está. Apoiei a cabeça em seu ombro, sentindo o calor do homem que ousara abandonar tudo para seguir o chamado do coração. Nossa história, que começou com uma fuga da dor em Seul e terminou com um recomeço no Brasil, foi uma jornada de autocura e fé inabalável. Superamos 18.000 quilômetros, noites insones de fuso horário e o silêncio cruel do destino para tocar a felicidade autêntica. O amor sem fronteiras não é um lema distante, é o resultado da coragem de sair da própria zona de conforto. Sob o vasto céu brasileiro, ao lado do homem que amo, sei que, daqui em diante, meus passos jamais estarão perdidos. Um capítulo tempestuoso da vida se encerrou, dando lugar a um futuro radiante, onde o amor é a única bússola a nos guiar até a plenitude absoluta.